Dando continuidade ao nosso culto ao Senhor, convido os irmãos que abram suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 até o verso 18. Segunda Timóteo, capítulo 4, do verso 1 até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Conjura-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos conceda a graça e atenda a oração da irmã Nádia, a súplica da irmã Nádia. Queridos, as últimas palavras de um homem ou de uma mulher, elas são muito importantes, porque elas são como uma janela que nos ajuda a ver o que há no coração dessa pessoa, ou como uma forma de nós medirmos, né? E nos ajuda, inclusive, a avaliar a vida dessa pessoa. Neste capítulo que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo traz aqui as últimas palavras dele para Timóteo e para a igreja. E é interessante, irmãos, que ao se aproximar do fim da vida, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, e ele não expressa, ele não relata, ele não fala de nenhum arrependimento dele, né? Nem ele não se arrepende
de ter entregue a sua vida a Deus e nem se arrepende também de tudo que ele passou por causa do nome e do Evangelho do Senhor. Na verdade, a gente vê que ele até perdoa aqueles que tornaram a situação de Paulo difícil durante a sua vida, durante a sua caminhada. E nós podemos ver aqui que várias pessoas aqui são citadas, né? Vários nomes aqui são citados nesse capítulo. E isso nos leva a crer que Paulo ele não apenas ganhava almas para Jesus, mas Paulo tinha amigos. Tinha amigos. E apesar de Paulo estar com seus dias contados, ele ainda para pensar nos outros. Por isso, o tema dessa mensagem de hoje é últimas palavras. Últimas palavras. Por isso, nós podemos ver aqui Paulo dando 3 conselhos a Timóteo. E não dá os conselhos, mas também ele apresenta os motivos, né? Para que os motivos desses conselhos. Por que eu estou te aconselhando a isso, Timóteo? Então, o primeiro conselho que nós vemos aqui nesse texto está do verso 1 até o verso 4 e está logo no início, né? E aqui é interessante que o momento em que Paulo se encontra é um momento muito sério. Ele deseja que Timóteo entenda o tamanho da importância do momento que Paulo está vivendo. É sério, não porque apenas Paulo está diante da morte, mas principalmente porque tanto Paulo como Timóteo, eles prestarão contas no dia que Jesus voltar. Eita, isso também é importante para nós então. Isso também é muito sério para nós. Porque nós prestaremos contas com o Senhor. Por isso nós devemos aproveitar para refletir que um dia nós estaremos face a face com Deus e as nossas obras serão julgadas. O primeiro conselho de Paulo aqui é: pregue a palavra. Pregue a palavra. E nós precisamos, quando nós temos consciência do fato de que nós estaremos diante do Senhor e as nossas obras serão julgadas, isso deve nos encorajar, irmãos, a fazer o nosso trabalho de forma cuidadosa e de forma fiel. Também deve nos encorajar a nos livrar do medo dos homens, porque o Senhor, Ele é o nosso juiz, não são os homens. E por fim também nós devemos ter a consciência de que um dia Deus julgará nossas obras. Isso deve nos estimular a prosseguir, mesmo quando nós enfrentamos dificuldades ou até mesmo a morte. Lembrem, queridos, nós servimos ao Senhor, nós não servimos a nós mesmos, nós servimos ao Senhor. E quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós podemos ver que no verso 1, Paulo começa com a expressão conjuro-te. E na Bíblia, a expressão conjuro-te significa um pedido que não pode se negar. Eu faço pedido para alguém e essa pessoa não pode negar. Então, conjuro-te significa isso. E lá no verso 2, diz assim, prega a palavra. Então, o pedido inegável que Paulo faz a Timóteo é: prega a palavra. Essa é a responsabilidade principal que Paulo trata nesses 4 versículos. No tempo de Paulo, os governantes, eles tinham um oficial que era chamado de arauto. O arauto, ele era encarregado dentro do reino, do Estado, a trazer notícias para o povo, notícias importantes, quando havia guerra e também quando havia paz. Então, ele era chamado de arauto. A função dele era essa. E deixar de atender o arauto, que era o mensageiro do rei, era algo muito grave. E maltratar o arauto era pior ainda, né? Então, por isso, Timóteo, ele deveria proclamar a palavra de Deus com toda a autoridade do céu, tal como o arauto
alto, ia proclamar o que o governante mandava falar com toda a autoridade, Timóteo tinha que pregar com toda a autoridade aquilo que Deus tinha falado, aquilo que Deus tinha ordenado, aquilo que Jesus estava ensinando da parte de Deus. A palavra de Deus é o que tanto os salvos quanto os pecadores precisam ouvir. Por isso Timóteo era mandado por Paulo a pregar a palavra, a anunciar a palavra, tanto para quem é salvo como para os ímpios também. Então, o que é triste para nós, irmãos, é ver que muitas igrejas hoje têm colocado outras coisas no lugar da pregação da palavra. Coisas que até no seu devido tempo e no local certo tem muito valor, mas não podem de maneira nenhuma substituir a palavra de Deus. Não pode substituir de maneira nenhuma o anúncio da palavra de Deus. Timóteo, ele deveria ser cuidadoso, ele deveria ser atento para usar as oportunidades e pregar a palavra em ocasiões oportunas ou não, favoráveis ou não. Lembramos que o próprio apóstolo Paulo sempre encontrava oportunidades de compartilhar a palavra, né? Nos pátios dos templos, né? Em tempestade no meio do mar, até mesmo na prisão, Paulo pregou a palavra. Lá em Eclesiastes capítulo 11, verso 4 diz assim: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca planta, se ele ficar observando as nuvens não colhe. Ou seja, a nossa terra ela é totalmente perfeita. Então, se o agricultor esperar as condições perfeitas para plantar, ele nunca vai plantar, porque não existe condição perfeita. Nós temos que arranjar meios para plantar. E se ficar olhando para cima, esperando cair do céu aquilo que ele precisa, ele não vai colher, vai perder o tempo de colher. Devemos, o que quer dizer esse versículo? O que é que ele quer nos ensinar? Que nós devemos parar de estar inventando desculpas e devemos colocar as mãos na obra. O tempo não está perfeito, eu não posso plantar. O tempo não está bom, eu não posso sair para anunciar a palavra, eu não posso fazer uma visita, eu não posso evangelizar. Sempre temos uma desculpa. Larga a desculpa de mão, irmãos. Vamos colocar a mão na massa, né? Vamos colocar as mãos na obra. Então Paulo aqui dá a responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Prega a palavra. Mas ele só não dá a responsabilidade, mas também dá o porquê. Por quê? Porque chegaria um tempo, nós vemos aqui o texto, chegará um tempo, e esse tempo, irmãos, já chegou há muito tempo, em que a maioria das pessoas não desejariam o bom ensino da palavra de Deus, né? A doutrina sã que fala é o bom ensino da palavra de Deus. O que é que diz o texto? As pessoas desejariam o quê? Novidades religiosas, desejariam coisas que fossem agradáveis para si, fossem prazerosas. E o texto fala de coceira nos ouvidos, ou seja, a rejeição pela palavra de Deus é justamente a coceira no ouvido, aquilo que nos incomoda. Então as pessoas chegariam um tempo que elas não desejariam mais ouvir o Evangelho. E o que é que elas fazem? Elas saem em busca de mestres e de pastores que satisfazem seus anseios, mesmo que sejam contrários, mesmo que estejam em desacordo com a palavra de Deus. Por isso, não pensem, irmãos, que só porque um pregador tem uma congregação cheia, significa que ele está pregando a verdade de Deus. Porque o que ele pode estar fazendo é justamente aliviando a coceira nos ouvidos das pessoas. Como? Falando o que elas desejam ouvir, ao invés de falar o que elas precisam ouvir. A diferença entre coceira nos ouvidos e os ouvidos surdos
o que diz respeito a ouvir a palavra, ouvir a verdade, é uma diferença muito pequena. Quando as pessoas, como a Jana ainda há pouco estava falando, quando as pessoas recusam a verdade, elas passam a aceitar fábulas. E é pouco provável que as fábulas, que são histórias fictícias, que são histórias não reais, histórias criadas por homens, é muito improvável que elas convençam as pessoas dos seus pecados e as levem ao arrependimento. Qual é o resultado disso? São igrejas ou congregações de crentes acomodados, querendo só ouvir palavras confortáveis e sem desejar a doutrina bíblica, o ensino da palavra de Deus. Crentes assim se tornam presas fáceis de qualquer vento de doutrina. Tudo que falarem dessas pessoas, elas vão acreditar. Ou se tornam presas fáceis para as seitas. As seitas, que geralmente eles atacam pessoas que são mais fracas na fé. Por quê? Porque as suas vidas não estão firmadas na palavra de Deus. Não sei se vocês sabem, mas a maioria das seitas, os membros das seitas, são pessoas que saem das igrejas. Porque como estavam acomodados, não suportavam a boa palavra, a doutrinação, então eles saem e vão para as seitas, onde é mais fácil estar, porque ouvem aquilo que agrada os seus corações. Então, primeiro conselho, prega a palavra. Mas por quê? Porque salvos e pecadores precisam ouvir a palavra de Deus. Então Timóteo tinha que pregar a palavra, porque salvos e pecadores precisam ouvir a palavra de Deus. Segundo conselho que Paulo dá nesse texto: cumpra seu ministério. E aí no verso 5 você vai ler aqui: cumpra cabalmente o teu ministério. O que é que significa? Cumpra todas as tarefas que Deus te der. O ministério de Timóteo não era igual de Paulo, mas seria tão importante quanto para a causa de Cristo. Ele deveria cumprir totalmente, cabalmente o seu ministério. Queridos, nenhum ministério dirigido por Deus é insignificante, ainda que pareça pequeno. Por isso, o seu ministério, seja qual for, é importante para a causa de Cristo. E não pense que ministério só tem aquele que é pastor, que é presbítero, que é diácono, que é evangelista, que é missionário, que é músico. É bom lembrar a vocês que todo cristão tem o ministério da reconciliação, para reconciliar pecadores com Deus, ou como muitos dizem, ganhar almas para Jesus. A instrução faz o trabalho de um evangelista, no verso 5, lembraria Timóteo de que o seu ministério inteiro deveria estar voltado para ganhar almas, para reconciliar pecadores com Deus. Agora, vamos observar aqui, dos versos 6 ao verso 8, porque neles aqui Paulo dá um testemunho pessoal. Ele dá um testemunho tendo 3 olhares diferentes para o seu ministério. No verso 6, diz assim: quanto a mim, estou já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aqui nesse verso 6, Paulo olha a seu redor. Paulo sabia que a sua vida estava chegando ao fim. Ele iria entregar sua vida a Jesus Cristo como sacrifício. Na verdade, Paulo, ele já tinha sido um sacrifício vivo, servido ao Senhor, desde o dia que ele foi alcançado, desde que ele foi convertido, desde o dia que ele foi salvo. A vida de Paulo foi um sacrifício ao Senhor. Mas agora Paulo estava prestes a morrer, e ele estava agora prestes a completar seu sacrifício, entregando a sua vida física pelo Senhor. Então aqui Paulo, ele olha ao seu redor, ele vê a sua situação, a situação do seu ministério. O verso 7, Paulo aqui diz assim: combati o bom combate,
completei a carreira, guardei a fé. E aqui no verso 7, então, o apóstolo Paulo olha para trás. E o apóstolo aqui nesse versículo, ele resume a sua vida e seu ministério. E é muito animador, irmãos, poder olhar para trás sem arrependimento. Paulo, ele nem sempre foi querido, né, por todos. E muitas vezes Paulo viveu em desconforto. Mas Paulo, em qualquer situação, ele permaneceu fiel. Permaneceu fiel. Paulo foi espancado uma vez, quase até a morte. Quando Paulo levanta, ele volta para a cidade para pregar. Então ele permaneceu fiel diante das circunstâncias. E era isso que importava para Paulo. Da mesma forma que um atleta de corrida, ele permanece, né, até o fim, cumpre direitinho todas as coisas para poder vencer a corrida. Paulo terminou vitorioso a corrida da sua vida, porque era isso que importava para Paulo, ter cumprido a carreira que Deus propôs para ele de forma fiel. Isso importava para Paulo. E no verso 8, Paulo aqui olha para frente, diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto e juiz, me dará naquele dia. Para frente. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a vida. Eu não sei se todos sabem, mas os Jogos Olímpicos, eles surgiram na Grécia Antiga. Agora daqui a algum dia vai começar os Jogos Olímpicos novamente. E os Jogos Olímpicos começaram na Grécia. E todo atleta grego ou romano, quando vencia uma corrida, ao final ele ganhava uma coroa, né? Uma coroa que era ou uma coroa de louros ou uma guirlanda com folhas de carvalho. Esse era o prêmio para quem vencia uma corrida. A coroa da justiça, que Paulo fala aqui, é a recompensa de Deus para uma vida fiel e justa. O incentivo para um atleta cumprir as regras por exemplo, do corredor é o prêmio final. Ele treina, ele se esforça, se alimenta certo, cumpre as regras e vence a corrida por causa do prêmio final. O incentivo para o cristão viver em retidão e santidade é a volta de Cristo. É a volta de Cristo. Uma vez que Paulo amava e Paulo desejava essa volta, Paulo procurava ser justo em sua vida e fiel em seu serviço ao Senhor. Queridos, nós não somos chamados para ser apóstolos, ainda assim podemos ganhar a mesma coroa que Paulo recebeu. Se amarmos a volta de Cristo, vivermos em obediência à sua vontade e realizarmos a obra para a qual Deus nos chamou, nós seremos coroados. Também receberemos a coroa da justiça. Seremos coroados não com coroas feitas de louros e com folhas que com o tempo murcham, ficam velhas, mas com a coroa da justiça como recompensa eterna de uma vida justa e fiel. Por isso então Timóteo tinha que cumprir seu ministério, porque era importante para a causa da obra de Cristo. Cumpra cabalmente o seu ministério. Por quê? Porque é importante para a causa da obra de Cristo. E o terceiro conselho que nós encontramos nesse texto, dos versos 9 até o verso 22, que nós não lemos porque é o final, a saudação final, mas é: seja diligente e fiel. Ser diligente é ser cuidadoso. Então seja cuidadoso e fiel. E por que Timóteo deveria ser diligente e fiel? Por que Paulo está mandando, olha, cuidado, seja cuidadoso, seja fiel? É porque nós vemos aqui que alguns indivíduos que Paulo conhecia não eram tão fiéis e confiáveis, né? Aqui nós vemos que Demas, ele cita Demas aqui como alguém que traiu ele. No verso 10 diz assim: Demas, no verso 10 diz que ele abandonou Paulo. E ainda que Demas tenha provado
da boa palavra de Deus, tenha provado de bênçãos especiais, de poderes do mundo vindouro, ele preferiu este mundo perverso. Paulo deve ter sido profundamente com Demas, porque ele estava ali, andava com ele, vivia com ele, participava com ele. Demas viu as dores, viu todas as bênçãos, mas Demas falhou. Demas falhou. E saibam, irmãos, que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Todos nós podemos também falhar. Ainda que nós não tenhamos muitas informações sobre quem foi Demas e o que levou Demas a abandonar Paulo, essa passagem bíblica é uma advertência sobre as tentações e os desafios que os seguidores de Jesus podem enfrentar para segui-lo. Podemos aprender a importância de recordar o propósito profundo da nossa crença, combater o bom combate da fé e tomar posse da vida eterna. 1 Timóteo capítulo 6, verso 2 nos diz: lute o bom combate da fé, apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Que prazer testemunhar quando nós fomos no batismo, nós declaramos isso, e nós também declaramos isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Nós estamos declarando diante de tantas pessoas que nós somos cristãos. Então lembre-se e apegue firmemente a esse chamado. Nós devemos seguir o conselho de Paulo a Timóteo, quando diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Irmãos, é bem sabido por nós que a vida no Evangelho não é tão simples como muitas pessoas falam, ou como muitas pessoas imaginam, porque existem várias tentações, vários desafios que podem levar uma pessoa a abandonar a fé. Muitas coisas acontecem. Quer ver exemplos? As influências seculares. Irmão, o mundo secular está aí, apresentando para nós diariamente ideologias, valores, práticas que são contrárias aos ensinamentos e aos princípios bíblicos. E existe uma pressão para aceitar todas essas coisas. E essa pressão pode fazer que uma pessoa questione a sua fé. E muitas vezes, se ela for fraca espiritualmente, ela pode abandonar a sua fé. Então, as influências seculares, as dúvidas e questionamentos, questões intelectuais, dúvidas sobre a existência de Deus, se a Escritura ela é real, ela é válida, ela é inerrante, e outros aspectos da fé, leva uma pessoa a questionar a sua crença. Ou seja, se essa pessoa não tiver onde buscar as respostas certas, as respostas verdadeiras, isso também pode levar uma pessoa a abandonar a sua fé. As experiências negativas, traumas, decepções, sofrimentos, eventos indesejados na vida podem abalar a fé de qualquer pessoa. Por isso que nós, como membros da igreja, do corpo de Cristo, devemos exercitar o amor fraternal, o amor uns aos outros, a humildade. Devemos exercitar isso. A influência de outras crenças, ou seja, o relacionamento, o convívio com outras crenças, com religiões, com sistemas de pensamentos que podem levar a pessoa a questionamentos e até mesmo a converter para outras crenças. Então, aquele que tem uma base não sólida na palavra, na boa palavra, ela vai procurar o quê? Coisas que são mais fáceis, mais agradáveis, porque não é fácil ser cristão, é mais fácil ser do mundo, dá menos trabalho ser do mundo. E então essas pessoas podem decidir de abandonar a sua fé. Outra coisa também são o estilo de vida
e os prazeres mundanos. A atração pelos prazeres mundanos, como dinheiro, poder, fama, vícios, uma vida imoral, pode levar uma pessoa também a abandonar a fé, porque estão buscando satisfação imediata, buscam recompensa pessoal imediata. Por essas questões muito perigosas, que são frutos do pecado e que geram pecado, é que Paulo estava aconselhando Timóteo e nos aconselha hoje também. É isso que Paulo tinha em mente quando nós lemos o verso 18, diz assim: sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Paulo tinha certeza que o Senhor, não ele, mas o Senhor, o livraria de todo ataque maligno e que levaria Paulo para o seu reino celestial. Tão somente o Senhor. Irmãos, o que Paulo mais temia não era a morte. O que Paulo temia era negar o Senhor, era fazer algo que desonrasse o nome de Deus. Esse era o temor de Paulo. Paulo desejava terminar a sua carreira, a carreira da sua vida, e estar livre de qualquer desobediência. Por isso Timóteo tinha que ser diligente e fiel, porque as tentações, os desafios são muitos no caminho dos seguidores de Cristo. Concluindo, queridos, então vamos recordar aqui esses 3 pontos. Primeiro, qual é o ensino? Pregue a palavra. Pregue a palavra. Devemos pregar a palavra, por quê? Porque tanto salvos como pecadores precisam ouvir. Segundo ensino, que o texto nos dá: cumpra o seu ministério. Cumpra o seu ministério, por quê? Porque todo ministério é importante para a causa da obra de Cristo. E o terceiro ensino: seja diligente e fiel. Tenha cuidado e seja fiel, por quê? Porque as tentações e desafios são muitos nos caminhos dos seguidores de Cristo. A Bíblia, concluindo, a Bíblia não registra os últimos dias de Paulo, mas de acordo com a tradição da época, Paulo ele foi declarado culpado, ele foi condenado, ele foi decapitado, cortaram a cabeça de Paulo fora, né? Mas Timóteo e os outros cristãos dedicados, eles continuaram na obra. John Wesley diz assim: Deus sepulta os obreiros, mas sua obra continua. Os homens, os servos de Deus, todos podem morrer, mas a obra de Deus vai continuar. Vamos fazer algumas reflexões então nisso. No verso 1 tem a palavra conjuro-te, que eu falei que é um pedido inegável. E esse pedido inegável não era só para Timóteo, não, é para nós hoje. Para nós também, que hoje estamos aqui nessa noite. Será que nós temos pregado a palavra? Temos pregado a palavra em toda e qualquer ocasião? Temos cumprido as tarefas que Deus nos dá? Nós temos levado pecadores à reconciliação com Deus? Nós temos ganhado almas para Jesus? Avalie o seu testemunho, avalie o seu ministério, avalie a sua vida. A sua vida é um sacrifício vivo a Deus? Quando você olha ao seu redor, você diz: não, a minha vida é um sacrifício vivo a Deus. Olhe para trás. O que é que você está deixando de rastro? Qual o rastro que você está deixando? Você está deixando que marcas para trás na sua vida? Como cristão, como mulher, como homem, como marido, como pai, como mãe, como esposa, como filhos. Qual o rastro que eu estou deixando para trás? Olhe para frente. Sabe que você está atrás das coroas que os homens podem colocar na tua cabeça, como eram feitas de folhas de louro, que vai ficar velha? Aquilo que é temporário, que o homem e o mundo põem na sua cabeça? Ou você está desejando a coroa da justiça como recompensa de uma vida justa e fiel?
E por fim, queridos, vocês, sabe que nós temos sido cuidadosos e fiéis com nossas vidas, com o nosso ministério, com o nosso chamado, ou nós estamos flertando, nos deixando seduzir pelas várias tentações que o mundo tem nos oferecido e que podem nos levar a abandonar a fé? Muitas perguntas, né, irmãos? Mas, irmãos, são perguntas importantes. Devem nos levar a uma profunda reflexão e uma imediata tomada de posição, de postura. Por quê? Porque nós somos os Timóteos de hoje. Nós somos os discípulos de hoje. Nós somos o povo escolhido, salvo e enviado, como eu preguei há 2 domingos atrás, para continuar a obra de Deus. Jesus, ele veio e nos deixou o seu exemplo. Jesus, ele pregou e ensinou a palavra. Ele cumpriu o seu ministério de forma cabal. Ele veio e fez a vontade de Deus. E foi cuidadoso e fiel até o fim. É interessante que eu estava estudando, eu lembrei que Jesus, a primeiro ensino, a primeira pregação foi com 12 anos. Lá em Lucas relata. O povo estava subindo para Jerusalém. E o povo anda tudo achando Jerusalém. Foram procurar Jesus, não acharam. Depois de 3 dias acharam Jesus dentro do templo, ensinando para doutores, ouvindo e ensinando doutores aos 12 anos de idade. Está tempo de começar a pregar? Não. O tempo é agora. Devemos ser fiéis, para que se o Senhor não voltar logo, as gerações futuras ouçam o Evangelho e tenham a oportunidade de ser salvas. Né? Hoje nós pregamos, hoje a irmã Raina prega para as netas dela. Mas se não pregar para as netas delas, as netas delas não vão pregar para as suas filhas. Que o Senhor continue nos abençoando, nos despertando, para que nós possamos desejar pregar a palavra, cumprir o ministério e sermos cuidadosos e fiéis. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.